Esta conferência será gravada agora. Olá a todos os convidados, boa noite. A gente vai começar o nosso debate do projeto Juventude em Tela. Meu nome é Melissa, eu sou coordenadora da Asbrinc. A Asbrinc, sabe, é um projeto que existe há mais de 15 anos. A gente trabalha com jovens das comunidades do Alto da Boa Vista. E esse é o projeto Juventude em Tela, que seria um projeto presencial, e nós estamos adaptando para esse formato online durante a pandemia. E nesse projeto nós vamos discutir alguns temas que são muito urgentes nesse momento, né? A gente já discutiu o Enem, já debatemos sobre o coronavírus nas favelas do Rio, e agora vamos falar sobre as aulas, um tema muito importante. O nosso projeto desenvolve um pré-Enem social, né? Nós temos essa iniciativa, e temos também um projeto de apoio pedagógico para os nossos alunos que estão passando por essa dificuldade diretamente. As escolas públicas que não estão tendo aula ou que estão com uma dificuldade enorme de acessar as aulas remotas. E muitos pais que estão muito temerosos sobre a volta às aulas. A gente debater sobre isso, a gente tem aqui hoje a Deise Nunes, que é a presidente das BIC. Se apresenta, Deise. Boa noite a todos e a todas. A gente está começando, então, como a Manga falou, mais uma sessão da Juventude em Tela. Hoje com esse tema que nos move a todos, que é essa discussão sobre a volta às aulas em tempos de pandemia. A gente hoje quer substantivar esse debate, e substantivar esse debate significa a gente discutir quem volta às aulas, que são sujeitos que possuem relações sociais, são sujeitos que passam por dificuldades, são sujeitos que retornam às escolas, trazendo para dentro das escolas as suas histórias. E para conversar conosco sobre esse tema e sobre esses sujeitos sociais, a gente convidou duas pessoas, uma que já faz parte bastante da nossa história, que é a professora Lorena, que já trabalha com a gente, é professora do nosso curso, e a gente já quer agradecer muito a Lorena o carinho com que ela trabalha conosco, e por ter atendido o nosso convite, e o outro, o nosso querido professor Gerson Seabra, que há muitos anos milita na causa da educação. Ele é presidente do sindicato, é um professor que está sempre à frente da luta pelos direitos da educação, que vai nos ajudar a compreender e a criticar e a elucidar um pouco mais esse momento que a gente está atravessando. Eu queria dizer para vocês que a gente está, esse ano, comemorando os 30 anos do Estatuto da Criança e Adolescente. A gente talvez não tenha tanto para comemorar, mas a gente tem que reafirmar o Estatuto da Criança e do Adolescente. Embora o presidente da República tenha recentemente dito, mais uma vez, que o jovem tem que trabalhar, nós estamos aqui como educadores defendendo que o jovem tem que estudar. E é em nome da defesa do direito à educação que nós temos que trabalhar, discutir e defender a escola pública de qualidade, laica e acessível a todos e a todas. Então, para contribuir para o nosso debate, a gente começa dando a palavra à professora Lorena. Depois, o professor Gerson complementa o debate e a gente abre para uma conversa. Ok? Obrigada. Olá a todos e todas, boa noite. Eu estou lisonjeada pelo convite, sobretudo porque, além de eu ser professora da rede municipal, né, da rede municipal da região dos Lagos, sou professora da rede municipal de Araruama, eu também tenho o prazer e a honra de ser professora na Asbrinc, né, no projeto Aprendizagem Afirmativas, qual a gente tem uma equipe maravilhosa, né? Temos
os professores, a coordenação, toda a equipe que está lá, que nos ajuda a desenvolver o trabalho, uma equipe maravilhosa. Então, eu estou muito grata pelo convite e muito lisonjeada. E falando da SBRINC, começando, né, dentro dessa proposta de debate, vou trazer já para a gente refletir acerca do que é o nosso dia a dia, do que é o nosso cotidiano, hoje, dentro de um projeto que se propõe a fazer um trabalho que é um trabalho pedagógico, mas que é um trabalho social, um trabalho de cidadania, né? E nesse trabalho hoje, a gente realiza o pré-vestibular, o pré-ENEM social, que começou como presencial, né? Assim como as aulas, né? Elas iniciaram de forma presencial, e devido à pandemia, nós recorremos, né, à aula remota. E por que é interessante colocar isso, né? Fazer essa distinção de aula à distância e aula remota. Primeiro porque nós não estávamos preparados para pensar como é que seria essa realidade, né? E é tudo muito novo. E dentro dessa perspectiva de ser tudo muito novo, o que a gente descobriu, ou que na realidade ficou muito mais claro para a gente, é a grande desigualdade social e a grande desigualdade econômica que assola o nosso país, né? A grande desigualdade social e a grande desigualdade econômica que a população brasileira ela vivencia. Tanto se fala em internet, tanto se fala em comunicação, a gente fala de tecnologia a todo tempo, mas é preciso a gente lembrar que nem todas as pessoas elas dispõem de tecnologia. E as pessoas que dispõem de tecnologia não necessariamente sabem utilizar essa tecnologia da maneira adequada, ou seja, dessa maneira emergente, urgente, emergente que se colocou. Então, hoje, a gente tem como prática, né, a aula online, ou seja, a aula remota, e que a gente desenvolve no pré-vestibular, né, no pré-ENEM, na SBRINC, e isso ficou muito colocado, essa questão da dificuldade do acesso à internet. Sobretudo porque vale ressaltar que a gente é um pré-vestibular social. Então, a gente atende jovens, né, que estão se preparando hoje para poder fazer o ENEM, para poder fazer o vestibular, ou seja, o vestibular da UERJ, que são jovens que moram nas comunidades do Alto da Boa Vista. E que, se a gente pensa no dia a dia, dentro de uma perspectiva do natural, do normal, a gente já enxerga a grande dificuldade que existe para esse jovem poder estudar. Imagina pensar na dificuldade que é enfrentada por esse jovem e por esses jovens, né, do dia a dia, quando a proposta é do ensino à distância, quando a proposta é do ensino remoto, quando a proposta é do ensino online. Então, o que a pandemia trouxe para a gente foi exatamente o quê? Uma lupa que aumentou o nosso entendimento, a nossa visão com relação às desigualdades sociais e econômicas. E que essas desigualdades sociais e econômicas, elas vão refletir, sobretudo, no futuro desse país e no futuro desses jovens, né? E se a gente olha para além, né, desses jovens que estão se preparando para o ENEM, e a gente tem um olhar para as crianças e para os adolescentes que hoje estão no ensino fundamental, que é uma outra área que eu tenho de atuação, essas dificuldades elas aumentam ainda mais. Essas dificuldades elas aumentam em virtude do acesso à internet, em virtude do acesso à tecnologia. E quando eu falo de acesso à tecnologia, é acesso ao que para muitos pode parecer algo muito comum e muito natural e muito normal, mas é preciso lembrar que muitas pessoas não têm acesso ao telefone celular. Ou se tem um telefone celular, é um telefone celular que não tem a tecnologia necessária
para você conseguir ter aula online. E se tem a tecnologia necessária para você conseguir ter a aula online, não tem internet em casa. Então, isso mostra para a gente a grande realidade do nosso país, que é uma realidade de desigualdades. E essa realidade das desigualdades, ela fica muito mais expressiva quando a gente fala da escola pública, né? Das escolas, da forma que a escola acolhe os alunos, né? E da forma que a escola hoje não consegue acolher os seus alunos, tendo em vista que essa acolhida ela poderia ser feita à distância, mas a escola não consegue acolher esses alunos. A gente tem uma grande dificuldade da produção de material para entregar para esse aluno. A gente tem dificuldade desse aluno conseguir, em casa, ter acesso à educação que ele tem na escola, né? Ter acesso ao ensino que ele tem na escola. Porque é preciso que a gente olhe com muito carinho a situação dos pais, dos responsáveis, né? Que estão em casa e que muitos desses estão sem trabalhar e que muitos desses que estão sem trabalhar não têm nenhum tipo de verba, não conseguiram receber auxílio, ou até mesmo se conseguiram receber auxílio. E aí a nossa realidade, que é a realidade das contas, né? A gente sabe que esse auxílio é um auxílio que não dá para ainda assim para a pessoa dormir tranquila, porque a quantidade de contas ela é muito maior do que o auxílio que foi proposto e que hoje é oferecido pelo governo. Então, é um complexo, né, de situações que vai interferir exatamente na educação desse aluno, vai interferir exatamente no ensino desse aluno. E querer exigir que os pais que estão nessa situação, ou seja, com seus filhos em casa, consigam ter a mesma expertise, a mesma forma de ensino que os professores, isso chega a ser de tamanha irresponsabilidade, né? Mas uma situação que precisa ser pensada é que, embora estejamos vivendo isso desde março, ainda assim não se estruturou, a gente não percebe uma estrutura, não percebe uma organização para conseguir fazer com que o aluno ele tenha acesso ao ensino diante desse período de pandemia. Porque a gente entende que sem a chegada da vacina, sem ter um planejamento, sem ter uma organização para a abertura das escolas, eu entendo que não há a possibilidade de receber esses alunos nas escolas. Mas a gente, quanto educadores, a gente, quanto escola, a gente tem sim que pensar como é que a gente vai fazer para dar acesso ao ensino, ao conhecimento para esse aluno que está em casa, porque é o lugar mais seguro que tem para ele estar nesse momento. Não existe um outro lugar mais seguro. Se a gente pensa nessa perspectiva da saúde, aonde o Covid, né, coronavírus ou a Covid-19, a gente ainda está aprendendo a lidar com essa doença. Então, se a gente sabe que o afastamento social é ainda a melhor forma de prevenção, prevenir, né, e cuidar da saúde da criança e cuidar da saúde das pessoas que cuidam dessas crianças, né? Porque muitas dessas crianças, elas vivem em uma casa com grande quantitativo de pessoas que moram na mesma casa e nessa casa dividem a casa com seus avós e que são pessoas que fazem parte do grupo de risco, né? Então, quando a gente pensa em proteger essa criança, a gente também está pensando em proteger uma grande estrutura da família, né? A gente está pensando em proteger uma grande estrutura da sociedade. Então, a gente hoje fala de abertura de escolas, a gente, na realidade, hoje está nessa perspectiva de pensar e refletir sobre a abertura das escolas,
Mas de que maneira a gente vai pensar a abertura das escolas se a gente não tem um planejamento ou se a gente não tem a segurança para que essas crianças possam estar na escola de forma segura e que quando elas retornem para o seu lar, também as pessoas que estão no seu lar elas estejam de forma segura. Mas é esse o nosso momento, né? É de pensar como lidar com isso, é de pensar qual é a situação que nós estamos vivenciando para que as escolhas sejam as escolhas corretas e não coloque ninguém em uma situação de insegurança. Mas enquanto isso ainda está por se decidir, ainda é uma reflexão, ainda é um pensamento, ainda são decisões que vão ser tomadas e que essas decisões elas sejam tomadas com base científica, né? Essas decisões elas sejam tomadas considerando tudo que está sendo trazido pela ciência, né? A gente tem vivenciado o quê? A gente tem vivenciado esse ensino, que é um ensino à distância, que é um ensino que é à distância, que ele pode, que hoje, por exemplo, no município que eu trabalho, que é o município de Araruama, e em alguns outros municípios, a proposta é de levar o material, né, para essas crianças, dar acesso ao material de estudo a essas crianças. Uma outra proposta é da gravação de vídeos e uma outra proposta é de aula online. Só que todas essas propostas, infelizmente, elas não conseguem acessar de forma igualitária todos os alunos. E mesmo esses alunos que têm acesso, ainda assim, o que a gente percebe é que nem todos os responsáveis eles conseguem ter a disponibilidade para que esse ensino ele consiga se realizar. Então, esse cenário de pandemia trouxe para além da gente refletir sobre a questão da saúde, né? Sobre a urgência da saúde, sobre a urgência da questão sanitária, sobre como nós estamos preparados ou não para pandemias, para a questão da saúde. Também trouxe para a gente nós pensarmos a educação, que nos períodos atuais, né, nos tempos atuais, e aí é pensar os governos atuais, e pensar no governo atual, pensar no governo federal, em que a pasta da educação, né, o Ministério da Educação, a pasta da educação, ela vem sendo tratada com tanto desrespeito, com tanto desleixo, faz com que cada vez mais a gente, né, nós quanto educadores, nós quanto sociedade, quanto responsáveis de alunos, quanto alunos, nos coloquemos nessa perspectiva de pensar a educação agora, de como receber essa educação, de como prover essa educação agora no período da pandemia e de pensar essa educação pós-pandemia, mas sobretudo de pensar a educação como um processo histórico, né, que retirou uma grande parte da população, né, excluiu uma grande parte da população de receber uma educação adequada. E é isso que a gente está vendo hoje. Na verdade, essa ausência, né, dos investimentos na educação, ela está se refletindo hoje, em que a gente vê nitidamente os alunos das escolas, que são escolas públicas, com uma grande dificuldade ao acesso ao ensino, e os alunos da rede particular numa situação muito melhor nesse sentido, né? Por quê? Porque a gente percebe que a questão econômica e a questão social ela se faz de fato importante nesse sentido. O desenvolvimento econômico e desenvolvimento social se faz importante nesse sentido, porque essa grande desigualdade ela faz com que a grande maioria da população, a grande maioria dos nossos alunos não consigam ter acesso à educação.
Por quê? Porque não conseguem ter acesso à internet, porque não conseguem ter acesso ao computador, porque não conseguem ter acesso a um celular. Então, pensar nesse exato momento a educação é refletir sobre todo o processo de educação que ficou, na realidade, que fez com que uma grande parte da população ficasse fora e não pudesse receber uma educação de qualidade. É o que a gente percebe hoje, é o que a pandemia fez com que isso aumentasse, né? Isso ficasse nítido e visível. Então, no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, o que a gente vê são educadores de todas as formas tentando fazer com que o ensino e o aprendizado ele consiga se estabelecer para esses alunos e alunas que estão excluídos do processo, né? Mas é necessário muito mais, é necessário se pensar a educação de forma muito séria. E isso começando por um Ministério da Educação, pensando isso de forma muito séria. Então, esse tempo de pandemia trouxe exatamente isso para a gente. O quanto existe uma população que está excluída desse processo de conhecimento, do processo do ensino e aprendizado. Então, fica aqui uma reflexão acerca disso, né? Acerca de como nós vamos sair, na verdade, de como nós estamos nos comportando diante da pandemia, né? Quando a gente fala na perspectiva da educação, e como vai ser esse retorno para as escolas, mas um retorno considerando a questão da saúde, mas, sobretudo, considerando a questão educacional. Qual é esse projeto? Que planejamento é esse que a educação vai oferecer para que esse período que muitos ficaram excluídos e muitos não tiveram acesso à educação, eles possam, de fato, ter esse conhecimento, ter o retorno desse conhecimento. Então, fica aqui uma reflexão para a gente pensar e dar seguimento ao nosso debate. Obrigada. Bom, ótimo, Lorena, muito bem. A gente continua agora com o Gerson. Oi, estou aqui. Está me ouvindo? Está tudo bem? Tá, tudo bem. Podemos continuar? Depois a gente faz uma amarração final, para a gente abrir o debate. Pode ir, Gerson? Obrigada. Tem que mudar de equipamento aqui, essas coisas da tecnologia. Vamos lá. Em primeiro lugar, amigos, amigas presentes, eu queria agradecer a confiança da Asbrinc de me trazer para um debate que é um debate importante, é um debate do momento. Agradeço mesmo a confiança. E inicio dizendo que é muito simples, torna-se muito simples externar e amarrar algumas coisas depois da fala da Lorena, né? Uma fala bastante consistente, bastante coberta de evidências, de coisas que foram atestadas ao longo desse processo aí de pandemia. Então, se torna mais simples a gente costurar as ideias a partir de uma fala tão boa, tão clara, tão expressiva. A questão central dessa nossa reunião hoje é a seguinte: volta-se ou não volta-se? E, objetivamente, sem tergiversar muito, a minha opinião, que é a opinião hoje do próprio Sindicato dos Professores, eu hoje não estou mais na presidência, mas eu fui vice-presidente, eu estou na direção, a posição clara do Sindicato dos Professores, externada a partir de uma assembleia, de duas assembleias que nós tivemos online, uma com 800 professores, outra com mais de 500, é a greve pela vida. Não há a menor condição de se pensar em volta para atividades presenciais dentro de escola. Nós estamos aqui falando de escola, mas poderíamos falar de tantos outros setores, mas, enfim, não há a menor condição de se retornar.
E onde é que nós nos apoiamos? Eu digo nós, né, no sentido majestático, não. O sindicato, a categoria tem se apoiado. E a minha opinião também. Nós fixamos o nosso referencial de decisão na Fiocruz e na UFRJ, nos grupos de estudo da UFRJ. Nós temos formação científica, nós somos professores de escolas que vivem, não são escolas religiosas nem filosóficas, são escolas científicas, e, portanto, o nosso vínculo é com a ciência. Então, a gente está ao bom reboque das colocações da Fiocruz e dos grupos de estudo da UFRJ. Enquanto não acenarem com a possibilidade de retorno, que pode ser a partir da vacina ou a partir do esmaecimento do número de infectados, enfim, o tal, eu detesto isso, o tal da contaminação de rebanho, né? Se bem que tem um grupo de gado aí que não se importa muito com isso, não, mas eu não gosto muito disso, mas, enfim, quando houver um ordenamento, uma ordenação, uma ordem específica, clara, vinda da ciência, de que há a possibilidade de retornar dentro de determinado protocolo, nós, os sindicatos, os professores, eu particularmente, seria o primeiro a dizer vamos voltar, não há dúvida. Mas, por enquanto, não. E não adianta vir com essa manipulação odienta, odiosa da estatística, né? Essa manipulação que diz somos 200 milhões, só morremos 120 mil. Isso é um número inexpressivo, né? É porque dentro dos 120 mil não está o pai do estatístico, a mãe do estatístico, né? Que é o que a gente ouve. Ou coisas do tipo, criança é assintomática, jovem é assintomático, né? Nós temos aí um retrato de que pouquíssimos jovens, pouquíssimos, tiveram problemas e morreram. É porque não era o filho deles, né? A estatística não pode ser usada desta forma, porque ela vai acertar no seu compromisso matemático e se perde totalmente na dimensão moral da questão. Então, a gente não precisa... Se tem uma criança que corre o risco de morrer, de ser entubada, enfim, se há uma possibilidade, a gente não pode retornar. Fora o fato de que qualquer pessoa infectada se torna um vetor infectante para não sei quantas pessoas, o poder multiplicador é uma progressão geométrica, e aí, enfim, todos nós sabemos os perigos que estão postos aí. Então, objetivamente, sem tergiversar, a minha opinião, que é a opinião do Sindicato dos Professores do Município do Rio de Janeiro, que é a opinião do CEP, que a gente sabe disso, né? Que é a opinião da categoria externada, a minha categoria de professores do ensino privado, é a greve mesmo, é a greve pela vida. Inclusive, é como nós estamos sustentando a nossa bandeira. Mas, no entorno dessa decisão, no entorno desse eixo, aí sim, subjacente a isso, subjaz a isso, um conjunto de situações que merecem, e Lorena tocou em vários aspectos, que merecem ser pensados aqui, pensados em várias formas. Primeiro, o que se aclarou com essa pandemia, não precisava de pandemia para isso, mas a crise pandêmica aclarou, é a profunda desigualdade que impera no Brasil. A profunda desigualdade socioeconômica brasileira, que se revela em vários aspectos há muitos e muitos e muitos e muitos anos, mas que se agudiza num momento crítico como esse. Não é? Um momento de crise, onde quem tem dinheiro para ir para um bom hospital, né? Quem tem dinheiro para ter um atendimento mais pronto, mais efetivo, sobrevive. Quem não tem, né? Quem não tem fica à mercê das ações heróicas do nosso povo, do serviço médico público. As crianças que são felizes porque, enfim, têm a felicidade, são felizes não, têm a felicidade de estar em um segmento mais abastado. Esses podem ter em casa toda uma estrutura computacional, toda uma estrutura informacional, apoios, enfim, e podem seguir em frente em aulas online, tanto que as grandes escolas do Rio de Janeiro são as primeiras a dizer não queremos retorno, porque elas têm estrutura e os seus alunos possuem, eu falo grandes escolas particulares, possuem uma estrutura que permite
que esse expediente das aulas remotas, presenciais, possam acontecer. Agora, se nós pensarmos no grosso da população, nas escolas particulares mais pobres e nas escolas públicas, efetivamente, como é que isso acontece? Como é que a gente pode implantar ou implementar esse tipo de ajuda, de apoio? Então, o conjunto de questões que essa pandemia traz, e neste instante, são importantes. Eu acho que tem questões que são importantes a analisar. É óbvio que você vai encontrar, você vai encontrar no empregador, né, eu estou falando do ensino particular, você vai encontrar no empregador diversas posições, pelo menos 3 posições claras. O empregador das grandes escolas, o empregador que lida com público abastado, esse empregador ele é peremptório. Nós vamos ouvir lá o Santo Inácio, o Santo Agostinho. Eu estou falando muito do município do Rio de Janeiro, porque é onde eu milito e é de onde eu posso buscar mais informações. Esse empregador se alia com os professores, com os funcionários. Não vamos voltar, enfim, porque há uma estrutura familiar e uma estrutura da própria escola que permite esse tipo de posicionamento. Há escolas médias e escolas pequenas e muito pequenas. A estas, a gente tem 2 outras posições. Uma é a reboque dos pais. Então, nós temos muitas escolas de médio porte, onde os pais se colocam contra o retorno. A escola não tem ainda a estrutura que uma grande escola tem, mas acompanham o que os pais querem, e os pais não querem retornar. E esses pais não querem retornar, mas, na maioria do caso, via de regra, auxiliam a manutenção da escola, continuam pagando suas mensalidades na expectativa de um breve retorno, ou talvez de uma solução informacional que aconteceria agora em agosto, setembro, outubro, que não aconteceu no primeiro semestre. E temos um contingente imenso de pequenas escolas, mas é muita gente, é muito emprego, que não tem alternativa nenhuma e que aí parte para o discurso sobrevivencial. A gente precisa voltar, porque se nós não retornarmos, os pais não pagam, e não pagam mesmo, é o que a gente verifica, e a escola vai falir, e falindo a escola, obviamente, empregos vão ser perdidos. E aí fica a questão, o que se faz nesse caso? O que se faz nesse caso é o que deveria ter sido feito e foi prometido de se fazer por esse governo federal genocida que a gente tem aí. Esse governo federal que tem aí, ele já deveria, e ele se comprometeu, a socorrer as pequenas, médias e microempresas. Fala-se muito, fala-se em linhas de crédito, não tinha que ter crédito nenhum, tinha que ser doação mesmo, botar o dinheiro, sustentar as pequenas empresas, e no caso eu estou falando de pequenas escolas, para que elas pudessem sobreviver e atravessar esse Rubicão, atravessar essa dificuldade que elas estão vivendo agora. Só essa solução é que existe, não existe outra. É essa a única solução. E por que o governo federal? Porque é quem pode rodar dinheiro. Isso vai criar uma bomba inflacionária. Isso é o depois. Nesse instante, era obrigação do governo federal cumprir aquilo que eles já entendiam que deveria cumprir e não cumpriram. Então, as pequenas escolas estão definhando, né? Muitas vão morrer, muitas vão naufragar, muitos empregos vão se perder, mas não tem jeito. A nossa posição continua sendo, olha, paciência, nós não podemos fazer nada por elas. Agora, pela vida, sim. Pela vida, sim, a gente não vai abrir mão, a gente é intransigente. Eu digo a gente, o sindicato, eu, enfim, a categoria é intransigente com relação a isso. Atividades presenciais nas escolas, não. Enquanto não houver o apontamento da Fiocruz, o apontamento da UFRJ, o apontamento da ciência. E não me venham com estatísticas que criança não se infecta, que isso é uma bobagem, é uma balela, isso é mais uma cloroquina da vida que eles gostam, isso enfim, essa mecânica, essa disputa pelo discurso, né, que a gente está vendo aí já nesses últimos 2 anos, a disputa pelo espaço de falar, de se colocar, enfim. Nós não vamos entrar nisso porque na ponta dessa discussão tem vidas que estão se perdendo cotidianamente, que estão se acabando, famílias que estão se enlutando, e a gente não vai brincar com isso, não pode brincar com isso. Agora, por outro lado,
O que também ficou claro, e Lorena tangenciou isso muito bem, é que nós temos essa desigualdade socioeconômica está gerando diversas camadas, não vou dizer duas, não, o pobre, o rico, nada disso. No Brasil são diversas camadas sociais de acesso às inovações, de acesso aos recursos que possam dinamizar uma formação. Não é só a formação, posso dinamizar a formação, posso dinamizar a saúde, posso dinamizar o empreendedorismo. São várias camadas que nós temos no país. O que fica muito claro é que esse ensino digital, né, e olha que eu sou velho, não tenho muita intimidade, não gosto, mas não tem jeito, esse ensino digital ele tem que estar, ele tem que existir junto com o ensino presencial. É mais, ele não veio, ele está mostrando que ele não é um ensino de apoio, complemento, não é. Você tem que estruturar realmente duas redes, principalmente no setor público, com ensino em tempo integral, duas redes, uma rede presencial, porque é impossível se abrir mão da atividade presencial. Ela que é a socializadora, é na escola presencial onde as tensões sociais se manifestam e podem ser dirimidas, é ali que todas as questões de correlação, é ali que o micro-universo se manifesta e prepara as crianças, prepara os jovens para decolar no mundo real. Então, a questão do ensino presencial é indiscutível. O ensino à distância veio acabar com o ensino presencial, isso é uma bobagem. E se fizer isso, aliás, a Croton, né, no ensino superior, está tentando fazer isso. Tivemos notícia que os patrões... Eu vou falar daqui a pouquinho, daqui um minutinho, ensino superior, que é um outro fenômeno um pouco diferente. Está acontecendo um fenômeno um pouco diferente. Mas voltando aqui ao nosso ensino básico, né, fundamentalmente, a escola presencial é insubstituível, ponto. E eu tinha, por exemplo, a leitura que o ensino à distância, que o ensino digitalizado, que o acesso à informática era um acesso de apoio, de complemento. Não é. É outra rede. É outra rede. E as nossas crianças, nossos jovens têm que estar em condições de compartilhar a vivência dentro da rede presencial e dentro da nova rede de escolas digitais, da escolarização digital. E para que isso aconteça, várias coisas têm que acontecer antes, né? Valorização do professor, treinamento do professor, reciclagem do professor, reciclagem de funcionários para essa nova realidade, aparelhamento de escolas para criar grandes centros computacionais, programa que leve computadores às casas das crianças, dos jovens. Né? Isso é possível, isso é dentro da distopia brasileira, qualquer coisa que você fale vira utopia. Né? Porque isso é um país tão distópico que qualquer ideia é uma utopia. Não tem nada de utopia. O que você vai gastar num projeto desse, de levar computador à garotada, é muito menos do que essa rapaziada rouba aí, do que essa rapaziada estoura de orçamento, que dá para exército, que não serve para droga nenhuma. Enfim, dinheiro há. O que não há é vontade política e planejadores existem. Competência de planejamento existe. Agora tem que reunir esse pessoal e planejar. Os computadores, os equipamentos têm que estar na casa, nas famílias, os equipamentos têm que ter o seu reflexo nas escolas, os professores têm que estar treinados para atuar no mundo presencial e no mundo virtual. E são duas redes que não há dúvida, não há complementariedade, não. O mundo digital chegou para complementar coisa nenhuma. É um outro mundo que tem que andar, que tem que se fundir com esse mundo presencial. Isso acontece, tem chance de acontecer naquilo que é a nossa, que já virou uma utopia, né? Que é um troço tão evidente desde o tempo do Brizola, que é a escola de tempo integral. Com a escola de tempo integral, com um professorado valorizado, reciclado, com um professorado seguro do que está fazendo, com um grupo de funcionários, que a gente sempre esquece, funcionários de apoio na escola, que são essenciais também dentro de um projeto de escola integral, a gente vai poder avançar. Claro, fica utópico quando a gente olha a realidade brasileira, enfim, que é distópica em vários segmentos, na economia, mas, enfim, em algum momento, esse ciclo
vicioso, tem que ser, como qualquer círculo, você tem que romper em algum lugar, e por que não através da educação, que é o maior investimento que uma nação moderna pode fazer. Né? Uma nação moderna, multirracial, uma nação multifacetada, pode fazer na educação. Para encerrar, eu queria só fazer a colocação do que está acontecendo no ensino superior. Hoje, o ensino superior, há algum tempo, vem tentando sair do formato presencial e ir para o formato à distância, porque dá muito mais dinheiro, eles gastam muito menos, enfim. O cara pode fazer uma aula lá em Quixeramobim da Serra e essa aula ser vendida aqui no Rio de Janeiro, imagina? O que ganha o professor em Quixeramobim da Serra? Né? E o que ganha o professor no Rio de Janeiro? É muito mais negócio fazer lá em Quixeramobim da Serra, fora o fato que um professor pode tomar conta, zelar, orientar não sei quantos mil alunos, enfim, é o paraíso que eles tanto perseguem, né? É a terra prometida desse patronato voraz que nós temos no 3º grau. Só que agora a pandemia caiu no colo deles. Porque esse ensino, que não é ensino à distância, mas é um ensino remoto, presencial remoto, que faz com que eu estou aqui, por exemplo, num quarto da minha casa que tem um quadro, vocês estão vendo aí atrás, tem uma câmera, enfim, a gente tem um novo computador, fez um investimento para poder responder a isso. O patrão entrou com um tostão aqui no meu investimento, né, nos meus, sei lá, quantos mil reais que eu gastei, pouquinhos aqui, ele não entrou com tostão nenhum. Com tostão nenhum. Isso é um maná para eles. E por quê? Porque isso quebra a resistência, porque a única grande resistência que o patronato tinha era do aluno. E o aluno está cedendo, está amolecendo, porque uma causa maior se levantou, como diria o poeta, que foi a pandemia. Hoje, por exemplo, você dá uma aula, por exemplo, eu dou uma aula para uma turma de Bangu, de Niterói e de Campos. Olha, mais 2 professores perderam emprego. As cargas horárias estão sendo demolidas, porque estão juntando turmas de tudo que é canto do Estado, quando é universidade, tudo que é canto da cidade, quando é centro universitário, e em breve vai ser de tudo que é canto do país, porque esses grupos eles têm tentáculos nacionais. Então, a gente está de frente, aí sim, do mau uso, de um uso nefasto, até porque qualidade de ensino a gente tem a menor preocupação. Não tem a menor preocupação. Né? Eles reduziram o poder de crítica da nossa população, do nosso aluno, a tal ponto que eles empacotam e mandam qualquer coisa. Quem ainda sustenta alguma qualidade no que está sendo feito é o professorado. E mesmo assim, o professorado comprometido em sustentar isso. Quem não tiver comprometido, a coisa está andando também. Então, esse é um aspecto realmente negativo desse processo. Mas eu reitero, a pandemia alertou, mostrou, aflorou, botou para fora toda a gama de estruturas desiguais que nós temos nesse país, mas eu não tenho a menor dúvida que um investimento pesado, maciço, tem que ser feito na escola em tempo integral e uma escola que seja uma escola presencial, diariamente presencial e diariamente uma escola digital. Não podemos fugir disso, não legar isso à nossa população, não lutar por isso, para que nossos garotos, nossas meninas tenham essa oportunidade, é um desserviço. Né? É um desserviço que a gente vai estar prestando ao país. Então, para finalizar, reitero. E aí, volta-se a aula? Não, taxativamente não tem discussão. Isso é uma discussão ultrapassada. Só quando a ciência se colocar, nos orientar, nos vetorizar e dizer, vai que tá bom. E a gente vai seguir, correndo todos os riscos, que haverá riscos, é óbvio. Nós sabemos que mesmo com a vacina haverá riscos, mas a gente vai em frente, a gente vai com coragem, porque somos da ciência, não somos do pensamento mágico. Então, a gente não somos da turma da cloroquina. Então, essa é a minha posição e a nossa, do Sindicato de Professores do Município de Janeiro, da categoria, do CEP, né? Também é o nosso co-irmão no ensino público, da Confederação Nacional de Trabalhadores de Educação, que nós estamos também dentro dela, e é a posição, greve pela vida, e essa é a nossa visão.
Tá legal? Vamos lá. Nossa, super obrigada, Gerson e Lorena. Lorena, cadê você? Eu acho que as duas falas foram ótimas, super legais e super se complementam, né? Eu queria destacar alguns pontos para a gente poder abrir para conversar com as pessoas que estão nos acompanhando aqui, né? Que certamente a gente vai ter algumas contribuições para debater. Nel, você podia retornar para nos ajudar também nessa conversa. Eu acho que, sem dúvida alguma, é greve pela vida. Eu acho que o que Gerson pontua, que Lorena traz também, é a nossa defesa, né? Inclusive no nosso projeto. A gente tem essa bandeira, é greve pela vida. A gente está trabalhando na complementação dos estudos para a gente poder tentar auxiliar os alunos, né, que vão ter prova, ele não foi suspenso, infelizmente, vai ter o Enseja, vai ter o Enem, e esses alunos precisam desses concursos para poder ter algum tipo de melhoria, enfim, avançar um pouco aí no que for possível, né? Mas certamente a pandemia, ela escancara o quadro da desigualdade social, que não surge com a pandemia agrava, né? Aprofunda essa desigualdade. Eu acho que a fala do Gerson e da Lorena mostra bastante isso para a gente, né? Por outro lado, valoriza-se a ciência, e valorizando a ciência, valoriza o trabalho da educação e o trabalho dos professores, né? Eu acho que nesse eixo aí de valorização da ciência, valoriza a educação e valoriza o profissional da educação, que é o professor, que está aí, né? Nesse embate, nesse sofrimento, nessa vida difícil e dura, mas resistindo bravamente, lutando bravamente, como o professor sabe fazer muito bem. A valorização da vida, ela traz também essa questão que é a humanização do trabalho, né, Gerson? Eu acho que esse lado mostra para a gente quanto que o trabalho do trabalhador é um trabalho que gera riqueza, é o trabalho que gera, né, a reprodução das relações que estão aí dadas. Então, a gente tem que lutar cada vez mais para valorizar o trabalho, valorizar o sindicato, né, que está aí defendendo os nossos direitos. Nós precisamos sindicalizar, sim, precisamos contribuir para os nossos sindicatos, porque o sindicato é cada vez mais a entidade que nos representa e nós precisamos fortalecer as nossas representações. E pós-pandemia, discutir de que forma a gente vai alargar as bases das nossas lutas, as bases dos nossos enfrentamentos e mais, da solidariedade entre os trabalhadores, para a gente poder enfrentar de forma cada vez mais fortalecida o que vem pela frente. Né? Porque acho, Gerson, que a gente vai ter uma demanda muito maior pelo espaço, pelas escolas públicas, né? Porque, como você falou, as escolas pequenas fechando, a gente vai ter uma demanda imensa pelas escolas públicas que estão aí do jeito que estão, né? Funcionando cada vez mais precariamente. E ao se ter uma demanda maior pelo público, eu acredito que a gente vai ter um fortalecimento também do espaço da política, né? Lutar pelo público, lutar também pelo espaço da política. Fazer política é fazer política no espaço público. Eu acho que aí, Mel, a gente podia abrir para as pessoas que quiserem contribuir com esse debate. Pode ser? Mel também, que é a nossa coordenadora, que está aí acompanhando o trabalho dos professores e dos alunos. A gente tem aqui outras pessoas, Luciana, Jorginho, Cristiane, que está aí presente também. Eu vou agora passar a palavra. Já. Me ouvem? Sim? Mais ou menos? Eu vou escrever no chat também. Quem quiser fazer perguntas agora pode fazer. Pode abrir o microfone e fazer, ou pode escrever no chat, ok? Que aí a gente vai lendo as perguntas e vai dando continuidade ao debate.
uma pergunta. Se ninguém tem, eu posso fazer. Eu coloquei no chat, na descrição, botei eu. Agora, como é que vai ser? Vai ser pelo chat ou a gente fala? Eu botei, seria interessante, se você botar pelo chat, quem quiser se inscrever, aí coloca aqui para você, entendeu? No chat, Jorge. Eu acho que você pode também abrir um pouco. Jorge, pode fazer. Não, eu queria só fazer umas colocações baseadas no que a Lorena e que o Gerson falaram, muito bem colocados. Por exemplo, nós estamos com um problema muito sério lá no Pedro II com relação a exatamente isso, exatamente a aula remota. O reitor, através do consulto do Conselho Superior, decidiu não ter mais aula presencial enquanto tiver essa pandemia, mas ele já começou a abrir possibilidades de fazer começar uma aula remota a partir de setembro, coisa que realmente, corroborando o que a Lorena falou, tem muitas dificuldades, porque o Pedro II, apesar de ser uma escola pública que temos 12 campi, tá? E existem diferenças entre eles muito abissais. Por exemplo, o campus São Cristóvão II, do qual eu faço parte, é um campo mais vulnerável da rede. É o campus mais vulnerável da rede. Nós pegamos... a nossa clientela vem da Maré, vem da Baixada Fluminense, vem do entorno de São Cristóvão. Então, nós temos essa dificuldade em relação, por exemplo, ao Humaitá, que 95 dos responsáveis de Humaitá estão sendo favoráveis à aula remota, porque o campus de Humaitá é um campus que tem muito mais recursos. Então, por exemplo, nós temos essa dificuldade, nós não vamos voltar realmente tão cedo, enquanto não tiver uma cura, ou pelo menos uma vacina eficaz. Agora, é o seguinte, outra coisa também, se você fizer uma aula remota por smartphone, quem já deu aula remota por smartphone, é uma coisa horrível. Quem tem computador em casa, o computador é disputado a tapa, tá certo? Então, imagine você dando aula remota no smartphone, numa criança ou num adolescente que são aborrecentes. Imagine você fazer com que o estudante fique num smartphone na mão para ter a aula remota. Então, nós temos todas essas dificuldades lá no Pedro II, que é um ensino público de qualidade ainda, mas nós temos essas dificuldades. Por exemplo, o Gerson estava no celular, aí teve que mudar para o computador, se enrolou, e ele já tem um esclarecimento. Imagine, todos nós temos esclarecimento de como usar uma plataforma. Imagine um adolescente que está com uma casa bagunçada, crianças, como a Lorena bem conhece, que vivem em condições subhumanas, tá certo? Como é que eles vão se organizar? Inclusive, depois eu vou passar para a Deise, para poder distribuir para vocês, quem quiser, um livro, tá? Que tem em PDF, que seria Família e Escola, Território Vulnerável, do Antônio Augusto Gomes e do Hamilton Halley, que fala exatamente isso numa época que não tinha pandemia ainda. Ou seja, ele mostra a estrutura de todas as famílias muito vulneráveis, que não têm acesso nenhum, são totalmente desorganizadas. Imagine nós fazermos isso. Então, evidentemente, concordo com todos vocês, com a Lorena e com o Gerson,
que a pandemia veio nos mostrar esse grande abismo socioeconômico que existe, e a grande maioria socioeconomicamente baixa, porque não temos que ter um marco regulatório da internet, temos que ter a parte de controle de dados. Por exemplo, o Pedro II está com uma proposta de distribuir tablets para todos os nossos estudantes para fazer um convênio com uma operadora para dar chip para dados. Mas, mesmo assim, vai ser impossível você contemplar essa parte dessas aulas. Então, eu estou muito alegre de estar participando dessa reunião, principalmente com o que a Lorena falou, que realmente vem ao encontro o que nós encontramos no Pedro II. No Pedro II. Imagine uma escola municipal, que o Gerson conhece muito bem, tá certo? Que não precisa ir muito longe, você vai só na Maré, já encontra uma coisa absurda, tá? No Pedro II já temos essa dificuldade. Imagina uma escola municipal, uma escola estadual sem recurso nenhum, tá certo? E a Lorena tocou no ponto dessa vulnerabilidade, que é realmente muito premente para que nós possamos fazer essa aula remota. Nós não temos condições. E quanto à aula presencial, e outra coisa, nós no Pedro II estamos já... Essa pandemia veio também só para encerrar, veio também para dar uma cutucada também no discurso do conteudismo, tá? Nós lá, por exemplo, já estamos pensando em reformular o currículo, reformular a maneira como se ministra o conteúdo, tá? Contextualizar o conteúdo com a realidade do aluno na sua comunidade, no seu dia a dia. Tanto é que na minha parte, no meu departamento de biologia, já estamos com uma proposta para o 9º ano de a ciência em sua casa. Então, pegar elementos da própria casa e nós ensinarmos ciência para eles, fazer com que eles possam, sem cobrar nada, sem impartir conteúdo, dentro da própria casa, e encontrar elementos da ciência, de como eles podem agir, como é que eles podem ler uma bula de remédio, tá certo? Como é que eles podem ler uma coisa de alimento, né? O que são, por exemplo, uma coisa bem simples. Então, nós temos essa proposta de mudança de currículo, mudança de visão de coisa, e também ligado também, principalmente, à utilização também de tecnologias no presencial também. Porque nós lá, no Pedro II, a grande maioria dos professores, eu não, já me conhece a deles também, eu sou um tecnólogo da educação há muito tempo. Mas só que tem que eles lá, por exemplo, os professores são refratários ao uso do smartphone em sala de aula. Eles se apoiam numa lei estadual para tirar o celular do aluno de sala de aula como se fosse o demônio, como se fosse, sabe, uma coisa... Então, essa pandemia já está também fazendo que muitos professores reflitam no uso de tecnologia em sala de aula como uma ferramenta de trabalho. Certo? Então, a pandemia veio para coisas ruins, mas, por bem, eu sempre sou aquele camarada bastante otimista, tá certo? Que se tiver havido uma bosta, eu vou transformá-la em adubo para ver se nasce alguma coisa. É isso que eu queria falar. Obrigado. Eu queria só, complementando rapidinho o que o Jorge falou, trazer uma questão também para a Lorena e do Gerson, pensar, porque a gente vai ter uma defasagem muito grande, né, com relação a aumentar mais ainda a defasagem entre os alunos.
que essa pandemia pode colocar também a gente refletir mais sobre o sistema de avaliação, né? Porque esse sistema de avaliação é tão enrijecido, como é que a gente pode repensar isso? Se isso pode haver algumas pistas para flexibilizar um pouco essa rigidez da avaliação do ensino. Não sei o que vocês pensam a respeito. O Deise, eu acho, basicamente, acho é uma palavra chata, né? Mas eu penso que o grande exercício hoje que nós professores, temos que fazer junto aos nossos alunos é criar um elo de maior comprometimento desse aluno com a sua própria formação. Eu vejo isso no nível superior, certamente. Eu só estou dando aula em educação superior, infelizmente, porque eu trabalhei muitos anos no ensino médio e gostei muito, era muito bom. Mas eu atualmente só estou no ensino superior e vejo lá, e é reflexo do que vem lá de trás, um forte descomprometimento do aluno, mesmo aluno que paga, não estou falando do aluno do ensino público, não. Um forte descomprometimento com a sua própria formação. Quer dizer, o exercício, qualquer método que a gente queira trabalhar de avaliação, ele passa pelo comprometimento do aluno, né? Então, por exemplo, esse ensino presencial remoto, eu não vejo problema nenhum de você dar as tarefas, dar exercícios, vamos usar um termo velho, mas ainda usado, dar a prova, para que ele faça em casa, para que ele desenvolva em casa, né? Agora, a reação da grande maioria é que, pô, esse cara vai fazer prova em casa? Como é que é isso? Quer dizer, ele vai... E aí que a coisa complica. Quer dizer, na verdade, o aluno tem... Nós, é exercício nosso, é nosso exercício. Criar, trabalhar, incentivar para que o aluno se motive a ter um maior comprometimento, se comprometer mais com a sua própria formação. Eu sei que isso é difícil, principalmente nas pontas, né, nas formações profissionais, onde o reflexo é mais de fora para dentro, é o mercado lá de emprego que acaba refletindo dentro da faculdade, dentro do curso, e como o mercado no Brasil hoje, o mercado de trabalho no Brasil hoje desandou, obviamente esse reflexo, esse retorno para dentro das salas de aula nas formações superiores, ele é muito forte. É muito forte. Então, o que eu estou dizendo é que hoje você tem um grande contingente de alunos que inclusive, um grande contingente que está gostando muito até desse ensino à distância. Aliás, o ensino à distância no Brasil hoje já superou em matrícula o ensino presencial, porque o nível, digamos assim, de cobrança nas avaliações é ridículo. E muita gente está na inércia de ter um curso superior, mas também não sabe direito o que vai fazer com essa formação. Então, eu acho que esse exercício é o exercício principal, antes da gente pensar em qualquer coisa, é trazer esse aluno a se comprometer com a sua formação. Eu sei que isso na escola de nível médio é mais difícil, né? A garotada. Então, na escola no nível abaixo do médio, né? É complicado, mas eu acho que esse é um exercício, é trazer esse ator para dentro do processo educacional, porque ele não está dentro, ele está fora, ele assiste, participa um pouco, né? Vai lá e vê cartorialmente o que ele tem que fazer, que nota ele tem que tirar, é assim que está funcionando, pelo menos no espaço que eu milito, enfim, que eu tenho mais circulação. Eu queria até ouvir os colegas que trabalham no ensino médio e no ensino fundamental, se isso está acontecendo também. Então, eu queria só fazer uma reflexão sobre isso. Aí você fala, como é que se faz isso? Não sei, isso tem que ser pensado. Não sei, né? Não tem uma fórmula. Como é que eu transformo a escola numa escola atrativa e a partir daí você consegue... Não sei se é... Eu tenho muito receio com certas pirotecnias que, para mim, no fundo, não incorporam muita coisa. Eu vejo, às vezes, muita pirotecnia na expectativa de que isso vai trazer o aluno a esse comprometimento que eu estou colocando e, via de regra, não traz. Eu não sei, isso é uma discussão, eu não sei como fazer, mas eu tenho certeza que sem esse comprometimento a gente não vai para lugar nenhum.
e utilizemos a tecnologia que nós queiramos utilizar, na minha opinião. Eu posso colaborar também com essa... Inclusive, eu vou colaborar... Oi, quer falar? Não, desculpa. Eu ia colocar também, porque a Luciane colocou ali uma coisa que também tem a ver com isso, eu acho. A Luciane, que é a nossa assistente social nas Brinque, ela colocou no chat o seguinte comentário: muito bem, parabéns. Além de exacerbar as diferenças sociais muito bem abordadas, também desencadeou problemas emocionais nas crianças e adolescentes, e isso precisa ser considerado. Eu acho que isso, hoje, eu falo sobre compromisso, a gente tem visto muito isso. Né? Nesse momento, com todas as iniciativas de ensino à distância, de aulas remotas, os alunos estão enfrentando tantas questões que esse comprometimento é uma dificuldade enorme. É muito complicado. Pode falar, Lorena. Obrigada. Pensando no que o professor Jorge trouxe, o que foi colocado agora, também na contribuição no chat, e também o que o Deis trouxe, eu não falei antes, inclusive esperando esse momento, quando a gente pensa na perspectiva de fazer a avaliação, qual o método de avaliação, como avaliar o aluno, a primeira coisa que me ocorre sempre está relacionado com o aspecto da meritocracia, né? A avaliação, e aí eu trabalho com ensino fundamental público, e eu posso dizer de um município que é um município mais para o interior, né? E aí eu tenho alunos que já foram avaliados pela vida e não foram muito bem avaliados pela vida. Então, esse processo de avaliação, na realidade, ele tem algo que deveria ter sido discutido, mas, sobretudo, agora ele precisa ser discutido mesmo, porque de que maneira a gente avalia os alunos se a gente não tem condições de igualdade de ensino e aprendizado, né? Então, como assim, como discutir a avaliação? O que é que você avalia, para que é que você avalia e quem é que você avalia? E pensar, o professor Jorge trouxe algumas reflexões que ela é super importante se a gente pensar no nosso processo histórico. É muito recente a participação da população pobre e da população negra na escola. A gente precisa pensar que a escola no Brasil ela não foi construída, não foi pensada para essa população, né? E sobretudo, eu falo isso pensando nessa perspectiva do interesse. Eu trabalho com jovens do EJA e trabalho com alunos no EJA, do ensino fundamental, né? E trabalho com alunos, crianças e adolescentes, e que é recorrente a gente pensar na perspectiva do desinteresse. Mas é a gente pensar que essa população ela é muito recente na escola e que ela chega a uma escola que não foi pensada para ela e que nem está se pensando ainda para ela. E aí, nessa perspectiva da pandemia, isso tudo, na verdade, se aflorou, né? Isso aumentou porque esse aluno que chega na escola pública, eu estou falando da escola pública, eu estou falando desse público com o qual eu trabalho, ele chega numa escola que, por vezes, ele é avaliado e essa avaliação não é uma avaliação satisfatória para a escola, mas a escola não pensa se essa escola está atendendo esse aluno, sabe? E diante dessa perspectiva da pandemia e da tecnologia, do uso das tecnologias, e é muito curioso, porque parece que a tecnologia ela foi vulgarizada como se todo mundo utilizasse a tecnologia, soubesse utilizar a tecnologia ou utilizasse a tecnologia para os fins que é proposto. No nosso caso, o aluno ou o responsável do aluno ele pode até ter um smartphone, mas a gente bem sabe que o smartphone ele é super utilizado para a rede social, mas para outras utilizações
o smartphone ele não é feito, ele não é utilizado de forma adequada. E aí, como a gente consegue fazer com que o aluno que já não consegue ser recebido nessa escola, que nunca foi pensada para ele, e aí, mais uma vez, eu falo desse público com o qual eu trabalho, que é o público do ensino público, que é um aluno que já chega na escola na verdade, com todas as complexidades socioeconômicas, né? Ele não se entende nessa escola, ele não se vê nessa escola, e hoje, diante desse quadro, pensar como é que ele vai ter interesse pelo estudo se o que era já natural ou normal, vamos dizer o normal, o ensino normal já não consegue absorvê-lo, como é que ele vai se adequar a esse ensino tecnológico? E aí, eu também queria aproveitar a oportunidade para trazer reflexão que a grande maioria desses alunos são pretos e pardos, né? A grande maioria dos meus alunos, a grande maioria dos alunos que estão na escola pública, e aí estou falando desses alunos propriamente do Sudeste, né? Que a gente consegue ter maior apreensão para poder falar, e sobretudo que é a região com a qual a gente trabalha, a grande maioria desses alunos são alunos pretos e pardos, e que dentro de uma perspectiva social, de uma sociedade estruturada no racismo, esses alunos eles já foram avaliados, né? Eles já são avaliados de forma muito preconceituosa, avaliados de forma racista. E são esses alunos que vão sofrer ainda mais com essa ausência da educação, com essa ausência da possibilidade do acesso ao ensino remoto, do acesso ao ensino à distância. Então, essa pandemia ela trouxe à luz muitas discussões, né? Mas como é que a gente faz essa reflexão e como é que a gente pensa possibilidades de mudança para essas reflexões? Porque é um conjunto, é um complexo, né? E aí, assim, quando a gente pensa como eu discuto avaliação, primeiro, eu penso assim, como é que eu discuto acesso à educação, acesso à escola para uma escola que não foi pensada para esse público que chegou nessa escola, né? A escola não foi pensada para pobre e para preto. E aí hoje é exatamente o pobre e o preto que não consegue ainda ter esse acesso, que é esse acesso digital, que é esse acesso remoto, e que é esse pobre e esse preto que vai reproduzir esse sistema, né? E que não é por algum acaso, e que na realidade é algo que está aí colocado, e que essa reprodução é uma reprodução pensada. Não é por algum acaso que a gente não tem os investimentos necessários e fundamentais para a educação. Não é por algum acaso que a gente não tem os investimentos fundamentais e necessários para a economia, para a geração de emprego, para a geração de renda. Não é por algum acaso que a gente não tem os investimentos necessários e fundamentais para o desenvolvimento social. Então, é um complexo, né? E aí a gente antes estava pensando o pós-pandemia, como é que vai ser a receptividade desses alunos? Como é que a gente recebe esses alunos antes da pandemia, né? Como é que a gente transforma essa escola para receber esses alunos que agora que começaram a se pensar dentro de uma escola? Porque se a gente for olhar para a família desses alunos, a grande maioria dos seus pais não frequentaram a escola, muito mal conseguiram terminar o ensino fundamental. Então, e aí pensar o interesse é um grande complexo, né? Então, são mais questões para contribuir para o debate, né? Que muito provável que essas questões vão ser exacerbadas no retorno às aulas, inevitavelmente. O
Que bom. Então, é mais para contribuir mesmo. Vocês estão me ouvindo? Estamos. Sim. Ai, eu fiquei preocupada. Oi? Gente, olha só, é que nós estamos já bem... O som está bem ruim, Deise. Meu som... Mel, Oi. é que a gente já está com um horário bem avançado. Tocando que a gente termina 19h30, tá bom? Sim. O Jorge pediu a palavra no chat. Tá. E aí a gente abre para o Jorge, vamos tentar fechar, para a gente acabar às 19h30. Coisa bem rápida. É coisa bem rápida, indo ao encontro que a Lorena falou. O Pedro II, até 2015, era uma escola excludente, pública, mas excludente, porque nós tínhamos uma maneira de excluir o aluno pobre, o aluno negro pobre, entendeu? Através de um processo de jubilamento. Ou seja, o aluno ficava 2 anos, repetindo 2 anos na mesma série, ele era automaticamente jubilado, limado do colégio. Em 2015, o reitor fez uma canetada lá, que eu aprovei, e fez com que acabasse com o jubilamento e a escola passou a se morenizar. Antes, as formaturas eram muito brancas, embranquecidas. Hoje em dia, as formaturas do 9º ano, tá, do ensino fundamental, principalmente no campus que eu dou aula, que também foi outra revolução também, que no campus, o nosso campus sempre foi um campus muito ligados, que batia de frente com o status quo. Também o campus nosso, São Cristóvão 2, que é o ensino fundamental 2, se morenou. Tá? Nós tivemos agora uma miscigenação maior no 9º ano, quando se forma. E outra coisa também, Lorena, é que nós não devemos esquecer que o processo de inclusão social, de inclusão do aluno com necessidades específicas, tá certo? Que a cada dia aumenta mais, e nós, em 2014, na gestão que eu era diretor adjunto, nós investimos pesado no Pedro II, no núcleo de assistência às pessoas com necessidades específicas. Investimos pesado contra tudo e contra todos. Toda a rede indo contrária, dizendo, não, é uma maneira de aprovar o aluno sem nota nem nada. E através de uma persistência nossa, conseguimos, no nosso campus, que os professores aceitassem, passassem a pertencer, passassem a fazer com que os alunos aquela coisa do pertencimento à escola, eles passassem a se pertencer à escola. E muitos alunos nossos foram resgatados. Alunos com autismo, alunos com paralisia cerebral, tiveram um avanço que se você um dia falar no Pedro II, no São Cristóvão, quando sair da pandemia, seria um prazer te mostrar como é que nós trabalhamos lá no MAP. Os milagres que nós fizemos com alunos que eram tidos como fora do perfil do Colégio Pedro II. É claro que nós não fizemos, devido à quebra do jubilamento, nós não tivemos a ideia de fazer um processo paralelo, imediato, de pegar aqueles alunos que
que não estavam, digamos, ambientados ao ensino tradicional, fazendo que aumentasse o número de alunos com distorção de idade séria. E em 2018, aí fizemos o nosso CAIS, Classe de Adequação de Idade Séria, para resgatar esses alunos com distorção de idade séria, para fazer classes com uma outra visão pedagógica, totalmente de encontro ao ensino pregado no Pedro II, tá certo? E que nós estamos tendo sucesso lá. Ainda está na fase embrionária, mas eu dou aula nessas classes, na aula de ciência, tá certo? Então, nós estamos começando agora, tardiamente, foi 2005, levamos 3 anos para começar a resgatar esses alunos, a fazer com que eles possam se sentirem pertencidos ao Colégio Pedro II novamente. Era isso que eu queria falar. Tá? Bom, Jéssica, você tem... Lorena, eu acho que as questões que você trouxe são, assim, extremamente importantes. Acho que a gente tem que pensar em uma juventude em tela, Mel, para a gente aprofundar esse debate, sabe? Eu acho que é o lugar do aluno preto e pobre na escola. A gente tem que conversar mais sobre isso. Eu acho que isso merece uma juventude em tela inteira para esse debate. Porque, de fato, o aluno preto e pobre não está dentro da escola, ele não tem espaço dentro da escola, ele é expulso da escola, e as novas tecnologias aprofundam mais ainda essa desigualdade e essa diferença no uso da tecnologia e na construção de laços identitários, né? Eu acho que a gente precisa realmente conversar mais, trazer pessoas para conversarem conosco sobre isso, né? Eu acho que dá uma juventude inteira de debate, né? Então, eu queria pedir para a Gé, queria agradecer imensamente a vocês, acho que foi muito boa a nossa conversa, e queria pedir que vocês fizessem as considerações finais para a gente encaminhar para o nosso fechamento. Vocês dois e a Mel, tá? Agora eu vou começar, Lorena, só porque falou em aluno preto e pobre, eu fui aluno preto e pobre a vida toda, e do Pedro II, né? Minha formação foi toda no Pedro II, numa época que o Pedro II era muito mais branco do que hoje, e eu era aluno preto e pobre nessa estrutura. Eu acho que a questão preta no Brasil, ela tem que ser resgatada sobremaneira, profundamente. Quer dizer, o eixo da história do Brasil, felizmente, está mudando, porque antigamente falava-se de um Brasil que era cópia de Portugal, da corte. Hoje já se sabe que o eixo, já se assume que o eixo fundante da história brasileira é a escravidão, né? Isso é que é o eixo fundante e o que determina as nossas relações hoje é a escravidão. E é como o preto escravizado foi colocado, se colocou na sociedade. Isso aí não é tão simples de analisar, porque entram diversas variáveis, inclusive a política maior, né? Eu, por exemplo, tive a chance de estudar numa escola pública que tinha alguma qualidade, era uma escola de pé de morro, mas era um momento desenvolvimentista, queria, né, 50 anos em 5, Juscelino, precisava-se de mão de obra. Então, as oportunidades apareceram ali para os pretos e pobres, ainda colocados na condição de preto e pobre, mas apareceram. Isso acabou, né, com o milagre brasileiro, e o Brasil só desce ladeira de lá para cá, e aí não dá para livrar a cara de ninguém, de governo nenhum, só desce a ladeira, e aí as desigualdades e os preconceitos, que são aprofundadores das desigualdades, aí eles vão aflorando, e aí vai ser em cima do preto, principalmente em cima do preto, pobre, mas vai também atacar o povo LGBT, vai atacar o gordo. Eu, aliás, tive vários, né, problemas. Sou preto, pobre, gordo, enfim, vários problemas aí que a gente tem que realmente mexer. Mas eu queria agradecer, não vou me estender, em considerações finais é essa. Eu quero só reforçar que nós estamos na greve pela vida. Essa é a mensagem do meu sindicato e a que eu incorporo.
Quero realmente agradecer essa oportunidade de estar aqui com o Guilherme, com meu irmão Jorge, minha irmã Deise, enfim, estar com os meus irmãos, minha querida Tânia, que estava aqui do ladinho, que aceitou o convite, veio nos ver, né? Tânia Kinak, uma grande querida amiga, e Bel, enfim, agradecer essa oportunidade. E me chamem sempre. Não precisa chamar para ser debatedor, não. Me digam, ó, vai ter, eu estou aqui. Onde vocês estiverem, eu vou estar também. Um grande beijo, pessoal. Muito obrigado. Posso? Então vou eu. Eu quero agradecer o convite da Asbrinc, a oportunidade de estar participando desse diálogo, a oportunidade de poder fazer parte da Asbrinc e trabalhar com a Mel, com o Sidônio, que está aqui também fazendo esse debate com a gente, diálogo, que é um grande amigo, irmão e parceiro de trabalho, a toda a equipe, a todos os professores que estão lá e estão fazendo o seu melhor e mais do que o seu melhor para levar esse projeto, né, do pré-vestibular social, pré-ENEM à frente, e também trabalho com os meninos do ensino fundamental. E agradecer pela visão da Asbrinc de poder trazer sempre temas e temáticas importantes a serem discutidas, né? E dizer que a gente, eu quanto educadora e o grupo de educadores, né? Que a gente acredita numa educação que seja inclusiva, mas que, sobretudo, que seja uma educação segura. E a segurança hoje é exatamente a gente ouvir o que a ciência tem a dizer. Então, eu fico aqui meu agradecimento e é isso. Pela vida, né? Educação pela vida. Obrigada. Eu queria agradecer muito também. Eu não sei se meu som tá bom. Tá bom? Tá? Juventude Ele em ficou Tela. bom agora, no final. Agora, né? A gente, inclusive, falando sobre um pouco sobre o que a Lorena falou, a gente teria nesse mês a pauta antirracismo na educação. E aí, por uma série de questões, e trazendo essa questão que está cada vez mais urgente, que aulas pode acontecer a qualquer momento, né? E também para falar mais com os nossos alunos, que estavam muito aflitas com tudo isso, né? Mas vamos trazer esse debate, que eu concordo com a Deise, é um debate que merece o juventude inteiro e que fala sobre a maioria dos nossos alunos, né? Eu, como educadora, como coordenadora, eu penso nesses alunos. Eu penso nos alunos participantes. Acho que essa educação serve para eles, são eles que eu quero atingir. Quando eu falo em educação inclusiva, quando eu falo em uma transformação social, é disso que a gente está falando, né? Eu tive um chefe que falou isso para mim, o Marcos Faustini, ele falava assim, o nosso trabalho como educadores é transformar um monte de pretos em chefe. Não isso. Eu pensava muito nisso. E eu levei isso para o meu trabalho. Eu acho que isso é transformar o Brasil. Queria agradecer muito obrigado. Queria dizer para os nossos convidados que esse é um projeto mensal, que a gente realiza todo mês, com temas diferentes, temas sempre que estão discutindo a qualidade e questões importantes do nosso país. Queria dizer que sigam nossas redes, a gente tem o Instagram, que é @asbrinc, Facebook, Asbrinc, temos um canal também com todo o nosso trabalho, que é um trabalho muito longo, vocês podem pesquisar, o YouTube também da Asbrinc, vou colocar aqui no chat também os endereços, e a gente vai estar sempre divulgando nossas atividades. Temos o nosso pré-vestibular social, que está com, assim, estamos com vagas fechadas, né, para as inscrições, mas ainda temos algumas vagas para casos importantes, se alguém quiser divulgar.
Vamos trabalhar com os alunos até o Enem, e é gratuito, nosso trabalho é gratuito. Estamos começando um trabalho de apoio pedagógico para o fundamental, também vai ser divulgado. Fiquem atentos às nossas redes que eu vou botar aqui. Muito obrigada, gente, pela presença de todos.